Cada carta só fazia incomodar mais ainda o desafiante. Mas, finalmente, Bokuden concordou em lutar. O jovem samurai estava acostumado a lutar por instinto e com grande velocidade, mas, quando o duelo começou, ele só pensava em sua mão esquerda e no medo que Bokuden sentia dela. Com a mão esquerda ele se viu calculando daria uma estocada aqui, uma lanhada ali. Sua mão esquerda não podia falhar, ela parecia possuída de poder próprio. Então, de repente, do nada, a espada de Bokuden deu um corte profundo no braço direito do desafiante. O duelo estava encerrado. O jovem samurai recuperou-se fisicamente, mas sua cabeça ficou para sempre perturbada. Ele não conseguiu mais lutar por instinto. Ele pensava demais e logo abandonou a espada. Em 1605, Genzaemon, chefe da renomada família Yoshioka de espadachins de Kyoto, recebeu o mais estranho desafio de sua vida. Um samurai desconhecido, de 21 anos, chamado Miyamoto Musashi e vestido como um mendigo com roupas sujas e esfarrapadas, desafiou-a para um duelo com tanta arrogância que devia se achar o melhor espadachim do mundo. Genzaemon achou que não tinha de dar atenção a este jovem, um homem tão ilustre como ele não podia passar a vida aceitando desafios de cada caipira que cruzasse seu caminho. Mas alguma coisa na arrogância de Musashi o irritava. Genzaemon ia gostar de dar uma lição a este jovem. O duelo foi marcado para as 5 horas da manhã seguinte, em um campo no subúrbio. Genzaemon chegou na hora combinada, acompanhado por seus alunos. Musashi não estava lá. Minutos somaram 1 hora. O rapaz provavelmente ficara com medo e fugira da cidade. Genzaemon mandou um aluno procurar o jovem samurai na hospedaria onde ele estava. O aluno voltou logo. Musashi, ele relatou, estava dormindo quando ele chegou e, ao ser acordado, havia-lhe ordenado com muita impertinência que enviasse a Genzaemon seus respeitos e que em breve estaria lá. Genzaemon ficou furioso e começou a andar de um lado para o outro. E Musashi não aparecia. 2 horas mais se passaram antes que ele surgisse ao longe, atravessando tranquilamente o campo na direção deles. E usava, também, uma faixa vermelha na cabeça, não a branca tradicional como Genzaemon. Genzaemon gritou zangado para Musashi e avançou, impaciente para acabar com este irritante campônio. Mas Musashi, parecendo quase entediado, aparava um golpe após o outro. Os dois conseguiam fustigar as testas um do outro, mas enquanto a faixa branca de Genzaemon ficava vermelha, a de Musashi continuava da mesma cor. Finalmente, frustrado e confuso, Genzaemon atacou mais uma vez bem na direção da espada de Musashi, que bateu em sua cabeça e o derrubou ao chão inconsciente. Genzaemon mais tarde se recuperaria, mas ficou tão humilhado com a derrota que largou o mundo da esgrima e foi ser monge, e assim viveu o resto de seus dias. Interpretação: para um samurai, perder um duelo podia significar morte ou humilhação pública. Espadachins exploravam qualquer vantagem, destreza física, superioridade no uso da espada, a técnica perfeita para evitar esse destino. Mas os melhores samurais, os Bokudens e Musashis, exploravam sua vantagem conseguindo tirar o adversário do jogo com sutileza, confundindo sua mente. Eles tentavam deixá-lo inibido, um pouco preocupado demais com a técnica e o estilo, uma armadilha mortal para quem precisasse reagir na hora. Eles o induziam a se concentrar na coisa errada, a mão esquerda, a faixa vermelha. Principalmente no caso de um adversário com ideias convencionais, eles podiam demorar para aparecer, provocando uma frustração que perturbaria o senso de oportunidade e a concentração dele. Em todos estes casos,
uma mudança no foco ou humor do inimigo poderia levar a um erro. Tentar reparar esse erro no calor do momento levaria a outro, até que o lutador em desvantagem, literalmente, caminhava em direção à espada do outro homem. Compreenda, o que vai funcionar melhor no jogo das manobras para ganhar vantagem é uma sutil perturbação do humor e da maneira de pensar de seus adversários. Seja direto demais, faça um comentário ofensivo, uma ameaça óbvia e você os acorda para o perigo que você representa, incita seus riumas competitivos, desperta o que há de melhor neles. Em vez disso, você precisa despertar o pior. Um comentário sutil que os deixe conscientes de si mesmos e os irrite fará com que se voltem para dentro, perdidos nos labirintos de seus próprios pensamentos. Um ato aparentemente inocente que desperte um estado emocional como frustração, raiva ou impaciência igualmente turvará sua visão. Em ambos os casos, eles tendem a não conseguir o resultado esperado e começam a cometer erros. Isto funciona muito bem com rivais que precisam mostrar um desempenho, fazer um discurso, digamos, ou apresentar um projeto. A ideia fixa ou emoção ruim que você cria neles os faz perder o contato com o momento e eles ficam confusos sem saber o que fazer e quando. Faça isto corretamente, também, e ninguém perceberá sua participação no mau desempenho, nem mesmo o rival de quem você se aproveitou. 4 Em janeiro de 1988, o senador Robert Dole do Kansas pôde sentir o cheiro da vitória em sua busca de chegar a ser presidente dos Estados Unidos. Seu principal adversário para a indicação dos republicanos era George H. W. Bush, o vice-presidente titular na administração de Ronald Reagan. Nas reuniões de líderes políticos de Iowa, o primeiro teste na temporada das primárias, Bush estivera apagado e terminara em um distante terceiro lugar, atrás de Dole e do teleevangelizador Pat Robertson. A campanha agressiva de Dole havia lhe granjeado muitas atenções. Ele tinha fôlego e era nitidamente o líder na corrida. Para Dole, entretanto, havia uma nódoa em sua grande vitória em Iowa. Lietwater, de 36 anos, estrategista da campanha de Bush, tinha espalhado na mídia uma história que colocava em questão a integridade da mulher do senador, ex-secretária de Transportes, Elizabeth Dole. O senador era um político eleito com quase 3 décadas de permanência no cargo e que havia criado a couraça necessária, mas atacar sua mulher, ele achava, extrapolava os limites. Ele tinha um gênio que seus conselheiros lutavam para conter e, quando a história veio à tona, ele partiu para cima dos repórteres, dando a Atwater a oportunidade de dizer: ele pode explodir, mas se alguém o atacar de novo, começa a choramingar em seguida. Atwater mandou a Dole uma carta com 10 páginas enumerando as muitas vezes que o senador pelo Kansas havia estado negativo na campanha, e esta carta, também, chegou à mídia. Dole estava furioso. Apesar de sua vitória em Iowa, ele não suportava ver o nome de sua mulher na lama. Ele ia se vingar do pessoal de Bush e de Atwater. Logo depois veio a primária em New Hampshire. A vitória aqui colocaria Dole no caminho, e ele estava na frente segundo as pesquisas, mas desta vez Bush surgiu lutando e a corrida apertou. Uma semana antes das eleições, o pessoal de Bush publicou um anúncio retratando Dole como um sujeito em cima do muro, um homem de duas caras cujos votos no Senado dependiam de oportunismo, não de uma crença sincera. Humorístico, ilusório, sarcasticamente negativo, o anúncio tinha as digitais de Atwater espalhadas por toda parte. E o momento era perfeito, tarde demais para Dole responder com seu próprio anúncio. A publicidade ajudou a empurrar Bush para a liderança e, dias depois, para a vitória.
Logo depois de divulgados os resultados da primária de New Hampshire, o repórter da NBC, Tom Brokaw, foi procurar Bush querendo saber se ele tinha alguma mensagem para seu rival. Não, ele respondeu, com um sorriso, deseje-lhe apenas felicidades. Em seguida Brokaw encontrou-se com Dowling e fez a mesma pergunta. Sim, disse Dowling, mal-humorado. Pare de mentir sobre minha ficha. Nos dias seguintes, a resposta de Dowling foi repetida diversas vezes pela televisão e discutida nos jornais. Ela o fazia parecer um perdedor magoado. A imprensa começou a exagerar, e Dowling era indelicado, parecia um chorão. Semanas depois, ele sofreu uma esmagadora derrota na Carolina do Sul e logo em seguida uma série de fracassos ainda piores nas primárias da super terça-feira em todo o sul do país. Em algum ponto ao longo do caminho, a campanha de Dowling havia se espatifado e incendiado. Ele nem desconfiava que tudo começara em Iowa. Interpretação: Lietwater acreditava que os adultos podiam ser divididos em dois grupos, os maduros demais e os infantis. Os maduros demais eram inflexíveis e sérios em excesso, tornando-se muito vulneráveis na política, principalmente na era da televisão. Dowling era nitidamente do tipo maduro, Atwater era infantil. Atwater não precisou pesquisar muito para ver que Dowling era hipersensível a respeito dos ataques à sua mulher. Repetindo antigas acusações contra ele em Iowa, Atwater conseguiu irritar o senador. Ele fez o sangue de Dowling ferver com a carta que o acusava de iniciar a campanha suja, e aumentou a pressão com o anúncio na hora certa, colocando em ridículo a ficha de Dowling diante dos eleitores de New Hampshire. Embora Atwater é quem estivesse pressionando, a explosão de Dowling com Brokaw concentrou todas as atenções nele e em sua falta de espírito esportivo. Atwater, um gênio na arte de manobrar para tirar vantagem, agora recuou. Dowling só pôde reagir com mais azedume, agravando o problema e levando ao suicídio eleitoral. Os tipos mais fáceis de tirar vantagem são aqueles rígidos. Ser rígido não significa necessariamente perder o bom humor ou o charme, mas significa ser intolerante com qualquer coisa que quebre o código de comportamento que eles consideram aceitável. Ser alvo de gozações anárquicas ou não convencionais detonará uma reação exagerada que os faz parecer azedos, vingativos, incapazes de liderar. A calma exterior do adulto maduro momentaneamente vai para o espaço, revelando algo bastante rabugento e pueril. Não desencoraje esses alvos a levarem as coisas para o lado pessoal. Quanto mais amargos eles forem em seus protestos e acusações, pior vão parecer. Eles esquecem que o importante é como são percebidos pelas pessoas ao redor ou, em uma disputa eleitoral, pelo público. Inflexíveis até a alma, eles podem ser induzidos a um erro atrás do outro, com o mais leve empurrão. 5 Em 1939, Joan Crawford, de 1904 a 1977, conseguiu um papel relativamente insignificante no filme As Mulheres, a vendedora de perfumes de classe baixa que rouba o marido de uma mulher elegante representada por Norma Shearer. Crawford e Shearer eram também grandes rivais na vida real. Shearer era casada com o produtor de cinema Irving Thalberg, que sempre conseguia lhe arrumar os melhores papéis. Crawford a detestava por isso e por causa de sua arrogância. Thalberg tinha morrido em 1936, mas, para o desgosto de Crawford, o estúdio ainda mimava Shearer. Todos em Hollywood sabiam de sua antipatia mútua e estavam esperando o confronto final. Mas Crawford era a consumada profissional no set e mantinha as coisas em um nível civilizado.
As personagens de Crawford e Shearer em As Mulheres dividiam apenas uma cena, o clímax do filme, quando Shearer finalmente vai pedir satisfações a Crawford a respeito de seu caso com o marido dela. O ensaio foi bem, como foi a filmagem de base, a master shot, mostrando as duas atrizes as representando juntas. Aí chegou a vez dos close-ups. Claro que Shearer foi a primeira. Crawford ficou sentada em uma cadeira fora do alcance da câmera, dizendo suas falas para Shearer. Muitos atores deixavam um assistente ou o diretor encarregado disso, enquanto iam descansar no camarim, mas Crawford sempre fazia questão de ler o texto ela mesma. Crawford na época estava fazendo uma manta de tricô e, enquanto dizia seu texto, ela tricotava com toda a fúria, depois parava na hora de Shearer responder. Nunca olhava Shearer nos olhos. O barulho das agulhas estava deixando Shearer louca. Em um esforço para não ser grosseira, Shearer disse: Joan, querida, seu tricô está me distraindo. Fingindo não escutar, Crawford continuou tricotando. Finalmente Shearer, mulher famosa por sua elegância, perdeu o controle, ela gritou com Crawford, expulsando-a do set de volta ao camarim. Enquanto Crawford se afastava, ainda sem olhar para Shearer, o diretor do filme, George Cukor, correu para seu lado, mas Shearer mandou que ele voltasse. Sua voz tinha um tom amargo que ninguém ali conhecia e de que poucos se esqueceriam. Não era seu estilo. Ou era? Em 1962, Crawford e Bette Davis, estrelas havia muito tempo e que nunca tinham aparecido juntas no mesmo filme, coestrelavam finalmente no filme de Robert Aldrich, O que terá acontecido a Baby Jane. Ninguém achava que Crawford e Davis gostassem muito uma da outra, mas Crawford havia incentivado a dupla como boa publicidade, ajudaria a estender suas carreiras. Mais uma vez, o comportamento delas foi civilizado no set, porém depois de lançado o filme, foi Davis, não Crawford, a indicada para o Oscar de melhor atriz. Pior, ela começou logo a cantar vitória, anunciando orgulhosamente que seria a primeira atriz a ganhar 3 Oscars. Crawford tinha só um. Davis estava no centro das atenções na festa do Oscar. Nos bastidores, antes do evento, ela foi gentil como nunca com Crawford. Afinal de contas, ela podia se permitir esse luxo, a noite era dela. Eram apenas 3 atrizes as indicadas, e todos esperavam que Davis ganhasse. Crawford foi igualmente polida. Durante a cerimônia, entretanto, enquanto aguardava nos bastidores, era sua expectativa, a hora de aceitar o prêmio, Davis levou um choque, ela perdeu. Anne Bancroft venceu com seu papel em O Milagre de Anne Sullivan. E não foi só isso, enquanto estava ali tentando assimilar o choque, Davis sentiu uma mão tocar em seu braço. Com licença, disse Crawford, que passou calmamente pela aturdida Davis e foi receber o prêmio em nome de Bancroft. A vencedora do Oscar não pôde estar ali naquela noite. Na noite supostamente de glória para Davis, Crawford dera um jeito de roubar os holofotes, uma afronta insuportável. Interpretação. Uma atriz de Hollywood tinha que ter a casca grossa, ser insensível, e Joan Crawford era a quinta essência da atriz hollywoodiana, tinha uma capacidade enorme de assimilar insultos e falta de respeito e sabia lidar muito bem com isso. Sempre que possível, entretanto, ela dava um jeito de rir por último na relação com suas várias rivais, deixando-as humilhadas. Crawford sabia que as pessoas a tinham como uma mulher egoísta, dura, até desagradável. Ela achava isto injusto, tinha sido boa com tanta gente, mas podia viver com isso.
O que a incomodava era como Shearer se dava bem representando a dama elegante quando, na verdade, Crawford acreditava, ela era um espécime detestável sob sua aparência charmosa. Então Crawford manobrou para fazer Shearer expor um lado seu que poucos tinham visto. Apenas este vislumbre ficou na memória da comunidade de Hollywood e foi humilhante para Shearer. Com Davis foi tudo uma questão de saber o momento certo. Crawford arruinou sua noite de glória, de que ela vinha se vangloriando havia meses, sem dizer uma única palavra maldosa. Crawford sabia que Bancroft não poderia estar presente e soube confidencialmente que ela ia vencer, então se ofereceu para receber o prêmio em seu nome. Muitas vezes você vai se pegar alimentando o desejo de se vingar de quem tratou você mal. A tentação é agir logo, dizer algo sincero e maldoso, deixar as pessoas saberem como você se sente, mas neste caso as palavras não funcionam. Um tabefe verbal rebaixa você ao nível do outro e você fica com uma sensação ruim. A vingança mais doce é uma ação que lhe permita rir por último, deixando sua vítima com uma sensação de vaga, mas corrosiva inferioridade. Provoque-as para que exponham um aspecto oculto, desagradável, do caráter delas, roubando seu momento de glória, mas que esta seja a última manobra da batalha. Isso lhe dá o duplo prazer de mostrar que com você não se brinca e de provocar uma ferida que não sara. Como se diz, vingança é um prato que se come frio. Imagem, a máscara. Todo ator no palco superlotado está usando uma máscara, um rosto agradável, atraente, par a mostrar à plateia. Se um esbarrão à primeira vista inocente de um colega de palco a derruba, revela-se uma expressão bem menos agradável e de que poucos se esquecerão mesmo depois de restaurada. Autoridade, com frequência damos a nossos rivais os meios para nossa própria destruição. Êxopo, século 6 a.C. Inverso. Às vezes, a guerra direta é melhor quando, por exemplo, você pode destruir seus inimigos cercando-os. Nos relacionamentos do dia a dia, entretanto, manobrar para tirar vantagem costuma ser a estratégia mais sensata. Às vezes, pode parecer terapêutico enfrentar seus rivais sem rodeios, às vezes, pode ser tentador mandar uma mensagem visivelmente intimidante. Mas os ganhos momentâneos que você talvez obtenha com uma abordagem direta serão desviados pelas suspeitas que você desperta em seus colegas, preocupados com a possibilidade de um dia você ser violento com eles também. No final das contas, é mais importante assegurar bons sentimentos e manter as aparências. Cortesãos Prandont sempre parecem ser modelos de civilidade, envolvendo seu punho de ferro em uma luva de pelica. 29. Morda aos bocadinhos. A estratégia do fait accompli. Se você parece ambicioso demais, desperta ressentimentos nas outras pessoas, tomadas de poder excessivas ou ascensões agudas ao topo são perigosas, gerando inveja, desconfiança e suspeita. Muitas vezes a melhor solução é morder aos poucos, engolir pequenos territórios, jogar com a atenção relativamente curta das pessoas. Fique sob o radar e elas não verão seus movimentos. E se virem, talvez seja tarde demais, o território é seu, um fait accompli. Você pode sempre alegar que agiu em defesa própria. Antes que percebam, você acumulou um império. Estratégia 29.425. 29. Morda aos bocadinhos. A estratégia do fait accompli. Se você parece ambicioso demais, desperta ressentimentos nas outras pessoas, tomadas de poder excessivas ou ascensões agudas ao topo são perigosas, gerando inveja, desconfiança e suspeita.
Muitas vezes a melhor solução é morder aos poucos, engolir pequenos territórios, jogar com a atenção relativamente curta das pessoas. Fique sob o radar e elas não verão seus movimentos. E se virem, talvez seja tarde demais, o território é seu, um fait accompli. Você pode sempre alegar que agiu em defesa própria. Antes que percebam, você acumulou um império. Conquista gradativa. No dia 17 de junho de 1940, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, recebeu uma visita de surpresa do general francês Charles de Gaulle. Os alemães haviam começado sua invasão blitzkrieg aos Países Baixos e a França havia apenas 5 semanas e tinham avançado tanto e tão rápido que não só o exército da França como seu governo também já haviam sucumbido. As autoridades francesas tinham fugido, para partes da França ainda não ocupadas pelos alemães ou para colônias francesas na África do Norte. Ninguém, entretanto, tinha fugido para a Inglaterra, mas ali estava o general de Gaulle, um solitário exilado buscando refúgio e oferecendo seus serviços à causa dos aliados. Os dois homens já tinham se encontrado antes, quando de Gaulle serviu por um breve período como subsecretário de Estado para Assuntos de Guerra da França durante as semanas da Blitzkrieg. Churchill tinha admirado sua coragem e resolução naquele momento difícil, mas de Gaulle era um sujeito estranho. Aos 50 anos, ele possuía uma ficha militar sem muita distinção e dificilmente poderia ser considerado uma figura política importante. Mas agia sempre como se estivesse no centro das coisas. E aqui estava ele, apresentando-se como o homem que podia salvar a França, embora muitos outros franceses pudessem ser considerados mais adequados para o papel. Não obstante, de Gaulle talvez fosse alguém que Churchill pudesse moldar e usar para seus propósitos. Poucas horas depois da chegada de Gaulle à Inglaterra, as forças armadas francesas assinaram a paz com os alemães. Segundo o acordo entre as duas nações, as partes ocupadas da França seriam governadas por um governo francês favorável aos invasores e baseado em Vichy. Naquela mesma noite, de Gaulle apresentou a Churchill um plano. Em transmissões pela rádio BBC, ele se dirigiria a todos os franceses ainda leais a uma França livre e insistiria com eles para que não desanimassem. Ele também convocaria quem quer que tivesse conseguido chegar à Inglaterra para entrar em contato com ele. Churchill estava relutante, não queria ofender o novo governo francês, com o qual talvez tivesse de lidar. Mas de Gaulle prometeu não dizer nada que pudesse ser entendido como traição ao governo de Vichy e, no último minuto, obteve a permissão. De Gaulle fez o discurso exatamente como o havia esboçado, exceto que encerrou com a promessa de que voltaria ao ar no dia seguinte. Isto era novidade para Churchill, mas, uma vez tendo prometido, ficaria mal tirar de Gaulle do ar, e qualquer coisa que pudesse animar os franceses durante estes dias sombrios parecia valer a pena. Na transmissão seguinte, de Gaulle foi decididamente mais ousado. Qualquer francês que ainda tiver armas, ele anunciou, tem o absoluto dever de continuar na resistência. Chegou até a instruir seus colegas generais ainda na França a desobedecerem ao inimigo. Aqueles que se unissem a ele na Inglaterra, disse, fariam parte de uma nação sem território que se chamaria França Livre e de um novo exército que teria o nome de França Combatente, a ponta de lança de uma libertação final da França continental dos alemães. Ocupado com outras questões e acreditando que a audiência de Gaulle era pequena, Churchill fez vista grossa para as indiscrições do general e deixou que ele continuasse com suas transmissões só para descobrir que a cada novo programa ficava mais difícil desligar o plugue da tomada. De Gaulle estava se transformando em uma celebridade.
O desempenho do exército e do governo francês durante a Blitzkrieg tinha sido considerado uma desgraça por quase todo mundo e, depois do acontecido, ninguém se apresentara para alterar esta percepção de covardia exceto de Gaulle. Sua voz irradiava confiança, e seu rosto e altura se distinguiam nas fotografias e cinejornais.